meus cascateiros, meus bons de bola, o Daniel Ban está de novo aí na área. Agora só para fechar mesmo, tá pessoal, sobre Copa do Mundo, vamos voltar agora a falar de Brasileirão, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vascão. Pessoal, não vai ser fácil, mas é a dura realidade que nos aguarda. Mas sobre a Copa, né, pessoal, só destacando também que a Espanha foi campeã sem nenhum jogador do Real Madrid, hein? Claro que o Cucurella agora vai para o Real Madrid, mas quando ele foi convocado, ele não era do Real Madrid, então não conta como jogador campeão pelo Real Madrid. Então, muito corajosa, inclusive, a postura do Luis de la Fuente, de trazer os jogadores que ele considerava os melhores, sem essa coisa de querer fazer política com o Real Madrid, levando o jogador de lá, né, espanhóis do Real Madrid, que ele não achava que estava à altura da seleção, né? Então, a aposta dele se mostrou acertada, bom destacar isso. Mas sobre a Copa, né, pessoal, foi uma Copa muito legal, muitos jogos bacanas, muitas equipes também muito fracas, mas a festa das pessoas, dos povos que antes não conseguiam ver suas seleções no Mundial e agora conseguem ver, como por exemplo Cabo Verde, Haiti, Curaçao, sabe? Só isso já valeu a entrada dessas seleções na Copa, porque é muito bacana, né? Porque isso é a Copa, é a diversidade, é a união dos povos, é o choque de culturas. Então, nesse sentido, essa ampliação de seleções é muito bacana. Claro que às vezes temos jogos muito ruins de acompanhar, mas o que nós vemos ali das pessoas ali se interessando pelo futebol, querendo saber mais sobre esporte. A própria Noruega, por exemplo, ficou muitos anos, ficou décadas sem ir, e agora que voltou, as pessoas lá voltaram a se interessar pelo esporte. Então, isso que é o futebol. Então, isso foi muito legal. A arbitragem também, acreditamos que o nível foi melhor, né? Na primeira fase foi muito bom, um bom nível da arbitragem. Na segunda, oscilou um pouquinho, né? Aquele lance lá de Portugal e Croácia, do impedimento com toque de cabelo, aquilo foi ridículo, tá, pessoal? É uma coisa para ser revista, né? Igual o Modric falou, o VAR não foi criado para isso, nem a tecnologia, né? Para pegar toque fantasma. Então isso é uma coisa ruim, mas no geral foi muito bom. O impedimento semiautomático, uma ferramenta muito boa, porque acabou com a discussão, acabou com aquela palhaçada de traçar linhas, é apenas o aplicativo, né, o software, fazendo o trabalho dele e detectando se o jogador está ou não em impedimento, sem intervenção humana, sem intervenção de quem é falho. Então, isso é muito legal. Também um nível técnico bem bacana, né, pessoal? Então, no geral, né, a Copa foi muito bacana, ela foi muito legal de se acompanhar e vai deixar aí, né, um sentimento ali de vazio para nós. Mas teve coisa que não deu certo, né, pessoal? Por exemplo, essa pausa para hidratação não pegou porque talvez ali no começo, na primeira fase, o calor talvez estivesse muito forte, mas depois, né, pessoal, ficou bem claro que era uma pausa apenas para colocar ali peças publicitárias ali para alavancar o evento, né, o faturamento do evento. Então, uma coisa que não pegou legal também, esse negócio de show no intervalo da final também, nada a ver, né? Show tem que ser antes do jogo. E no final é premiação de quem ganhou, né? Festa dos campeões, mas no intervalo não. Isso é uma americanização muito negativa ali, né? É tentar colocar na Copa um aspecto que não é da Copa, que são de eventos americanos, mas não da Copa. Show de intervalo não existe, show é antes da partida. Por exemplo, como acontece na final da Champions. Também outra coisa que foi muito nojenta foi essa intervenção política aí, né? Essa questão do Trump, por exemplo, no carteiraço ali, habilitando o jogador dos Estados Unidos que havia sido expulso para jogar contra a Bélgica, e no final, né, pessoal, o tiro saiu pela culatra, porque os belgas entraram muito mais motivados, muito mais mordidos e deram um sacode na seleção do Laranjão, né? E aí eles perderam. E aí, pessoal, sobre quem se destacou, quem não se destacou, enfim, vamos destacar aqui, né, pessoal? Primeiro, o futebol europeu, né? Mostrando aí uma supremacia, né, em relação às demais escolas, né? E aí uma que ficou devendo demais também, né, pessoal? Vamos ressaltar aqui que a escola sul-americana, o futebol sul-americano teve uma participação assim ridícula nessa Copa, ridícula mesmo. Não dá nem para tentar assim amenizar, né? O Brasil
constrangedor, participação brasileira constrangedora, trabalho do Ancelotti muito, mas muito ruim, né? Do mesmo jeito que o Bielsa fez um trabalho ruim e foi embora, também não sei se seria o caso do Ancelotti continuar, né? Não vejo nele assim uma possibilidade de fazer um trabalho tão melhor do que esse, mesmo em um ciclo de 4 anos, né? A conferir, né? Então, Brasil e Uruguai péssimos. O Paraguai fez o que deu, né, pessoal? Passou de fase, eliminou a Alemanha e depois fez um jogo de muita hombridade contra a França. Equador também fez o que deu, né, pessoal? Gol da Alemanha, passou de fase e foi eliminado pelo México, que vinha ali numa crescente. As seleções anfitriãs também decepcionaram, eu esperava uma participação melhor de todas elas, e todas foram eliminadas precocemente. Temos que rever essa questão. O time da casa tende a ir melhor, né? Não sei se essa vai ser uma tendência para as próximas Copas. Também o futebol asiático, né, não saiu do lugar, né? Tirando o Japão, que montou uma boa seleção, mas aí acabou pegando o Brasil de maneira também precoce, e aí eles perderam, né? Mas o futebol asiático não mostrando nada de diferente. O futebol africano também bem aquém do que nós esperávamos, tirando o Congo ali, Costa e Cabo Verde, que mostraram pelo menos raça e coração, mas as outras seleções tecnicamente bem abaixo, e a parte de luta, de entrega também, né? Eu falo de Senegal e Costa do Marfim, né? 2 seleções bem frouxas, e as outras seleções, o Egito, a Argélia, com equipes envelhecidas e sem novos talentos, né? O único africano ali que mostrou um pouquinho de qualidade, mantendo o que fez na Copa anterior, foi Marrocos, né? Mas de resto também nada a se destacar do futebol desse continente. Então é isso, pessoal. Então, em geral, foi um grande espetáculo, mas ficamos ali com aquela frustração de novamente vermos apenas as seleções europeias num nível melhor, né? E a Argentina, que conseguiu chegar na final na base do coração, da raça e no talento do Messi ali, e de algum ou outro ali companheiro que ele tem, né? Mas no mais foi um baile dos europeus, mais uma vez, mas isso não significa que eles estão tão acima não, né, pessoal? Mostra apenas que falta um pouco de organização, um pouco de planejamento e um pouco de seriedade, né, dos trabalhos ali das confederações, dos outros países fora da Europa, né? Porque o Brasil tem material para fazer muito melhor, o Uruguai tem material para fazer melhor, né? Então os outros países, muitas escolas africanas também têm condição de fazer melhor, né? Embora não esteja vendo aí o surgimento de novos valores, né? Por exemplo, o que vai ser de Senegal sem o Mané? Não sei, não surgiu um novo Mané lá. O que vai ser do Egito sem um Salah? Não sei, não surgiu um novo Salah lá no Egito. Então é isso, né, pessoal? Então também há de haver renovação, né, pessoal? Porque algumas seleções têm talentos que não vão se replicar. A própria Argentina não vai ter o Messi? Como é que vai ser? Será que eles vão ter algum outro grande valor geracional? Brasil, seu Neymar, o que vai ser? Vai surgir um jogador do tamanho em relação ao talento que o Neymar teve, enquanto tinha físico para praticar esse esporte? Então é isso, pessoal. Então, essa análise da Copa, um torneio muito bom, muito bacana. A ampliação de seleções para a próxima Copa vai ser ainda melhor. E é isso, né? E aí também, né, pessoal, destacar aqui que foi a Copa das viradas e dos gols nos acréscimos, né? O que acrescentou muita emoção a esses jogos, né? E isso prova, né, também que o esporte vai continuar sempre sendo emocionante, porque sempre tem luta, sempre tem entrega, né? Então essa Copa também, nesse aspecto, foi muito bacana. E só queria destacar também, para terminar, as novas regras, né? As regras ali para inibir a cera, inibir a catimba também funcionaram, né? Os jogos foram mais fluidos, foram jogos de mais bola rolando e mais agradáveis de se assistir. Então essas regras aí anti-cera funcionaram muito bem, né? Mas a Argentina deu o jeitinho deles, né, pessoal? De fazer uma catimba ali, de fazer uma cera, mas no final não deu certo, né, pessoal? Porque não adianta nada catimba e cera se falta futebol, e nessa final aí faltou futebol e muito para a Argentina. Então é isso aí, parabéns para a Espanha, excelente evento essa Copa, esperamos que a próxima seja ainda melhor, e também temos muito aqui trabalhar aqui no Cascateiros, né? Porque já estamos de olho na próxima Copa, estamos de olho na Copa do Mundo Feminina, que vai ser ano que vem aqui no Brasil, e é isso, estaremos aqui acompanhando tudo e passando tudo para vocês. Então é isso aí, turma, grande abraço, valeu demais, e os próximos vídeos voltamos à nossa velha realidade de Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e por aí vai. Então é isso aí, pessoal, grande abraço, tamo junto e valeu, tá, pessoal?